Fala, nação, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu acredito que seja hoje o jogador que é o fazedor de gol, que é o artilheiro que a gente precisa. Tirar o Pedro dos relacionados para o jogo contra o São Paulo. Não, sabe por que é uma imbecilidade? Não porque eu acho que o Pedro, na sua atual forma... E o Pedro, hein, pessoal? Mídia aí soltando verba aí sobre a situação do Pedro e do Felipe Luiz. E o Pilhado, como sempre, né? E o Mauro César rasgaram o verbo sobre isso aí. Vamos ver o que eles falaram aí sobre essa polêmica aí. Vê pela fala aí, né? No textozinho em cima da cabeça do Pilhado aí. O bicho pegou, pessoal. Vamos ver o que aconteceu no Flamengo aí. Que imbecilidade da comissão técnica do Flamengo tirar o Pedro dos relacionados para o jogo contra o São Paulo. Não, sabe por que é uma imbecilidade? Não porque eu acho que o Pedro, na sua atual forma, deve ser titular, deve jogar nesse time do Flamengo, não. É porque essa decisão, ela só aumenta uma crise totalmente desnecessária no Flamengo. O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Está nas oitavas da Libertadores, está nas oitavas da Copa do Brasil. Só que o Flamengo ele tem um talento desgraçado de criar crise quando não deve. Então já teve o erro de criar crise, né? Quando o dirigente do Flamengo vazou que o Flamengo aceitaria propostas pelo Pedro. Para que vai vazar isso? Deixa lá, tranquilinho. Se surgir uma proposta, diz, surgiu uma proposta irrecusável pelo Pedro, ele vai embora. Mas não, vazaram. Já criou ali um clima péssimo, né, do Pedro dentro do Flamengo. Aí agora, em vez da comissão técnica tentar passar panos quentes nessa crise, ela tira o Pedro dos relacionados. Isso mostra que o Flamengo está em crise. Isso acentua uma crise no Flamengo. Era só colocar no banco, não botar para jogar. Se ele não está treinando bem, realmente não tem que jogar. Se ele está numa fase ruim, eu acho que ele está numa fase ruim, não tem que jogar. Agora, não é porque eu acho o trabalho do Felipe Luiz sensacional, e eu acho que o Felipe Luiz tem que ser intocável nesse Flamengo, mas não é porque eu acho isso que eu não posso criticar uma atitude. Porque para mim é muito pouco inteligente você tirar o Pedro dos relacionados, porque você aumenta a crise, você comprova essa crise, deixa claro que tem uma crise no Flamengo. E detalhe, vai tirar o Pedro do banco, vai ter o Juninho Azerbaijão, que foi contratado de uma forma super equivocada, com todo o respeito ao jogador, mas que não tem nível técnico para estar nesse Flamengo. Então, cara, o que não falta é espaço para o Pedro, pelo menos no banco de reservas. E essa situação para mim é uma imbecilidade, porque ela só aumenta uma crise desnecessária do clube. É impressionante como o Flamengo tem o talento para acabar com o clima, mesmo no momento positivo. Pessoal, concordo com o Pilhado, viu? Loucura tirar o Pedro do time, o cara é o craque do time. Vamos ver mais uma fala do Pilhado aqui? Uma fonte minha fortíssima no Flamengo acabou de me responder aqui as mensagens que eu tinha perguntado sobre a situação do Pedro, tá? E pelo que foi passado por ele, o Felipe Luiz tá certo e não tinha o que fazer a não ser, né, não ter relacionado o Pedro para o jogo contra o São Paulo. Por quê? De acordo com o que ele me passou aqui, ó, eu vou até ler para não faltar nada e nem distorcer palavras. Quarta no treino, o Pedro não teria sido escalado nos times e ficou revoltado. Teria até abandonado o treino. Ou seja, isso foi visto como marra por parte do jogador. E o Felipe Luiz não teve o que fazer. Se não fizesse isso, me disse aqui a fonte, né, ia começar a perder o grupo. E detalhe, ele ainda me disse que o grupo ficou incomodado com essa postura do Pedro, tá? E que alguns dentro do elenco estão fazendo até piada, porque o Pedro não treina com a vontade que deveria treinar, não está mostrando vontade nos treinos. Ou seja, é uma situação que o Felipe Luiz não teve o que fazer, né, na opinião dessa fonte aqui, que é muito forte dentro do Flamengo. Mas uma coisa eu acho, tá? Se foi por isso realmente, eu acho que o Felipe Luiz deveria se posicionar. Deveria falar, ó, a gente teve problemas com o Pedro, alguns problemas de disciplina, alguns problemas de comportamento, e por isso ele está afastado. Porque você afastar, de repente, sem dar uma explicação, sem dizer por que não relacionou um cara que é um dos melhores camisas 9 do Brasil, tá em má fase? Tá. Mas eu acho que o Felipe Luiz deveria ter explicado publicamente.
e agora está aqui uma versão de uma fonte muito forte que eu tenho no Flamengo e que eu confio muito. Ou seja, se for isso mesmo, Felipe Luiz está coberto de razão. Então, pessoal, até o Baixo Romário já tinha elogiado o Pedro, e agora o Pedro passando por essa situação. Vamos ver o que o Romário falou sobre o Pedro aí? Forma, eu acredito que seja hoje o jogador que é o fazedor de gol, que é o artilheiro que a gente precisa. Foda-se. Óbvio que não, acho que comparado Mbappé. contigo não existe. Gosta, né? Mbappé, muito bom. Vini, Fica. não ganhou à toa aí o que me impressionou muito esse ano passado foi o Luiz Henrique. De drible, né? Falta, né? Decisivo, né? Muito decisivo. Fazedor de gol que nós temos hoje no Brasil, Pedro. E se entrar em forma, Gabigol. Eu dei uma entrevista há uns 4, 5 meses. Eu até falei que Vitor Roque, né? O Roque foi Barcelona, Barcelona, tá no Betis. e o Endrick seriam os dois jogadores que a gente tinha que estar bastante atento em relação ao ano que vem, que poderiam ser, a princípio, os nossos atacantes. Mas na minha opinião, hoje, o maior 9 que a gente tem, por mais que tenha, o Rafinha tá jogando lá no Barcelona também, o Matheus Cunha. Matheus Cunha na Inglaterra. O melhor que nós temos, para mim, hoje é o Pedro. O fazedor de gol que nós temos hoje no futebol brasileiro. Mesmo jogando no Brasil. E ele voltando, se voltar o que ele era antes da lesão, eu tenho certeza que ele vai ser. Não tem como ser diferente, vai ser o nosso 9 titular. E já era pra ter sido antes, né, eu acho. Bem antes, inclusive. Eu acho que ele entra na fogueira na Copa, ele ainda bate pênalti. E joga pouco, né? Pouquíssimo. Tem que jogar, tem que jogar. Não deu tempo de jogo pro Pedro, né? É. E quando o Dorival ia botar ele de... E tomo conhecimento de que o Pedro, os colegas do GE, não será relacionado para o jogo contra o São Paulo. Eu fui atrás de mais informações e, só reforçando aquilo que os companheiros trouxeram, né, há uma insatisfação. Eu diria que não só do técnico Felipe Luiz, mas do departamento de futebol do Flamengo com a conduta do atacante no dia a dia de treinamentos. E tomo conhecimento de que o Pedro, os colegas do GE, não será relacionado para o jogo contra o São Paulo. Eu fui atrás de mais informações e, só reforçando aquilo que os companheiros trouxeram, né, há uma insatisfação. Eu diria que não só do técnico Felipe Luiz, mas do departamento de futebol do Flamengo com a conduta do atacante no dia a dia de treinamentos. Muito fácil perceber que trata-se de questão de empenho, jogo sem bola, aquela história que a gente já falou várias vezes. Eu sou um árduo defensor de que o Felipe Luiz busque soluções para encaixar o Pedro no time do Flamengo. Mas isso vai por terra se o atacante não seguir especificamente e com muito empenho tudo aquilo que o técnico pediu. Isso é obrigação de qualquer atleta, qualquer time de futebol, para isso eles são pagos, por isso eles são profissionais. E se o Pedro, de fato, como a gente ouve falando em off com pessoas do clube, não está se dedicando tanto, está errado. Vale lembrar que o Pedro foi um jogador que acabou sendo pivô de uma crise que comprometeu demais a temporada 2023. Porque antes de ser agredido pelo preparador físico do Jorge Sampaoli, ele teria se recusado a fazer o aquecimento ao final da partida contra o Atlético em Belo Horizonte, que o Flamengo venceu por 2-1. Ou seja, não fosse um erro mais grave, obviamente, que foi a agressão ao atacante, o noticiário daquele dia seria: Flamengo vence e Pedro vai ser punido porque se recusou a fazer aquecimento. Como o argentino perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente perdeu a razão, e o Pedro passou a ser uma vítima. Mas ele errou na raiz do problema, não podemos esquecer. Então, não chega a surpreender tanto, não. Pessoal, complicada a situação do Pedro, né? Um cara que, como o Romário, o próprio Romário, né? O grande Romário falou que Pedro seria um dos maiores 9 aí do futebol brasileiro. Infelizmente, o que estamos vendo não é isso que estamos vendo, né? Infelizmente, o Pedro está se envolvendo muito em polêmica aí e precisa mudar esse
histórico aí. Cara, joga muito, cara. Pedro, velho, tem um domínio de bola absurdo. Dentro da pequena área, ele é letal. Não é à toa que o Romário falou isso, né? Eu não trouxe aqui, a gente não mostrou a entrevista toda do Romário, por causa de crédito, né? Que pode dar problema com direito autoral e é complicado, né? Mas, cara, o Pedro, ele é diferente, velho. O Pedro é diferente demais, demais. O cara joga muito. Mas tem o lado negativo, né? O lado que não é. Aparentemente, pelo que eu estou entendendo, né? Pedro não gosta muito de treinar. Pedro não gosta muito de preparo físico. Aparentemente, né? Pedro não é um jogador que se entrega, né? Fisicamente. Mas, cara, tem que ser inteligente, tem que usar o que ele tem de bem, de melhor, né? De repente, Pedro dentro da área, ele é letal. Cara, usar ele nesse aspecto, né? Mas hoje em dia o futebol tá muito chato. O atacante agora tem que marcar lateral, o atacante tem que marcar o meia do outro time. E tá ficando chato, tá ficando chato. Romário mesmo falou que na época que ele jogava, se fosse hoje ele não jogaria, velho. Porque o estilo de jogo dele não é Romário, era... Enquanto os caras se matavam lá treinando fisicamente, o Romário ficava arrastando bola no gol. Ele mesmo falou uma vez num podcast aí que ele dava 120 chutes pro gol. O treino dele era esse. Quando os caras corriam 7 km. Aí ele pegou e falou assim: manda os caras que correu isso tudo vir chutar 120 bola pro gol. Da qualidade que eu chutava. Tá de brincadeira, né? Romário, meu amigo. Romário, quando parava da intermediária ali, 7, 6 metros da grande área, meu amigo, não tinha pra ninguém. Todo mundo sabe disso. Quem nasceu aí de 89 pra baixo, lembra muito bem. Eu lembro que eu vi Romário jogar, graças a Deus. Cara, Romário... E só que o Pedro não é o Romário, né? Pedro não é Romário, Pedro é o Pedro. E hoje, em 2025, em 12/7/2025, futebol é outro futebol. Então, ou ele se adequa, ou ele sai do Flamengo. Garanto que um Palmeiras, que qualquer time do Brasil aí, quer o Pedro, cara. Isso eu garanto. Isso eu garanto de olho fechado. Então, pessoal, na minha opinião, né? Não sei de vocês. Comenta aqui nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.